Em primeiro lugar, foi a questão realmente da reestruturação da dívida grega e a posição do governo grego relativamente a essa situação. O caso da Finlândia, que também, e aqui não foi referido, mas também é paradigmático e também ajuda, e a ameaça de Espanha. A ameaça de Espanha paira de uma forma um pouco assombrosa, ainda mínima, no ar, o que é que acontecerá com Espanha. Eu, quando vi os chineses outra vez a ajudar em Espanha, disse, bem, onde é que eu já vi este filme? Portanto, essa ameaça é algo que toda a gente... porque uma coisa é ajudar Portugal, outra coisa é ajudar a Espanha e a dimensão que isso provoca. Claro. E isto o que é que nos faz concluir? Portugal fez os passos, toda a gente, houve pressão internacional, tem que pedir ajuda, não conseguem estar sozinhos. Sim, senhor, e Portugal pediu ajuda. Num clima de instabilidade política. Mas pediu ajuda e estamos exatamente nesse cenário da negociação de ajuda. E pensámos nós, bem, será um motivo um pouco de mais acalmia ao nervosismo dos mercados. E não. E realmente o que se afetou é que estas três principais razões afetaram ainda mais os juros da dívida portuguesa. Isso significa que a responsabilidade política que estão nestas negociações atuais é máxima. E atitudes como a do Bloco de Esquerda e a do PCP, que parece que estão a querer viver tempos atrás do PREC e que se renegam, no mínimo, até a levar à cartilha àqueles senhores aquilo que defendem para o seu eleitorado. Sejam eles os mais vulneráveis ou não, mas, quer dizer, no mínimo, dizer, olha, isto é o que nós achamos que tem que ser feito pelo povo português e por aqueles que nos acompanham e de acordo com aquilo. Agora, o renegar é de uma arrogância e faz com que, mais uma vez, quer dizer, o espectro político seja reduzido ao PS, ao PSD e ao CDS. E este tipo de atitudes, na pressão internacional que tivemos, e repito, o que aconteceu é esta questão das OTs há 2 anos, em que nós estamos a fazer o caminho, nomeadamente certo, mais acompanhado e que deveria levar a uma maior estabilização, ainda há um agravamento. Portanto, estamos numa matéria altamente suscetível. E a responsabilidade, não só dos partidos, mas que também vão ser ouvidos, os parceiros sociais, as centrais sindicais e as confederações. E, por isso, a responsabilidade que está nestes cargos, eu acho que não devem não deixar de não reivindicar e defender da forma como têm defendido, cada um com as suas bandeiras, com os seus ideais, e devem expor, até para que o FMI, como disse ali há bocado, e também a Comissão Europeia, enfim, a Comissão Europeia já acompanha mais, a União Europeia, mas sobretudo o FMI, se percebam da realidade portuguesa. E são eles que têm que demonstrar a realidade portuguesa mediante o espectro que representam da sociedade portuguesa. Que falam pelo povo e que foram eleitos pelo povo. Mas a verdade é que essas negociações só vão acontecer à direita e, em contrapartida, tanto o CDS, que ainda não se pronunciou a propósito disto agora, mas já tinha dito outro dia, e também o PSD, querem saber a realidade das contas públicas. É preciso saber isto o quanto antes, mesmo que as novidades não sejam as melhores, mas ao menos que se saiba o quanto antes do que depois, mais tarde. Deixe-me só dar uma nota relativamente ao assunto que tratamos aqui, portanto, das altas taxas de juros. Não é? Nós estamos a ver neste momento a manifestação mais, digamos, mais forte do que é o capitalismo na sua forma mais selvagem, não é? Porque, de facto, o que se assiste hoje é um conjunto de interesses entre as agências de rating e especuladores que estão nos offshores. Ninguém sabe quem são, fundos especulativos. E repare, eu ontem fiquei muito preocupado quando vi uma notícia em que diziam que digamos, os bens alimentares poderão ter aumentos exponenciais nos próximos tempos. E, de facto, esses aumentos exponenciais derivam da deslocação desses fundos especulativos do mercado de capitais, do mercado da dívida soberana para o mercado das matérias-primas, para o mercado dos bens alimentares, não é? E é uma questão deles se deslocarem e, de facto, eu vejo isso com muita preocupação. Portanto, eu gostava de dar esta nota aqui antes da pergunta que... Relativamente aos partidos. Exatamente, relativamente aos partidos. Eu disse já aqui há umas 3 ou 4 sessões, quando me perguntaram quem é que deveria formar, digamos, o leque abrangente em termos de pós-eleições, em termos governativos, e eu disse que deveria ser o Partido Socialista, o Partido Social Democrata e o CDS. E, curiosamente, perguntaram-me, então, por deixar de fora o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda? A razão está aí, quer dizer, portanto, há, de facto, uma incompatibilidade forte entre aquilo que esses dois partidos mais à esquerda
digamos, do leque político partidário em Portugal pensam e aquilo que pensam de uma forma, digamos, penso que de interesse nacional e mais consciente estes três partidos. Portanto, eu creio que a solução a ser encontrada, e vai ser encontrada com certeza, no leque mais abrangente possível, mas no leque mais abrangente possível são estes três partidos, porque de facto dois já se estão a auto-excluir. Portanto, não há qualquer tipo de, penso que de hipótese de estes dois partidos sim, participarem de uma forma construtiva, porque eles renegam, quer dizer, renegam mesmo eles não sabem que ideias é que estão em jogo, que ideias é que estão a ser debatidas, e por isso simplesmente não querem assistir. Quer dizer, portanto, quando as confederações patronais, quando os sindicatos, quando todas as forças sociais e políticas em Portugal vão ser ouvidas e querem ser ouvidas, estes dois partidos, enfim, digamos, por alguma questão tem a ver com a sua doutrina política, estão a afastar-se de facto da participação, onde eles deviam participar, porque eles, vamos lá ver, eles representam faixas do eleitorado. Eu não acredito que toda aquela faixa do eleitorado que é representado por estes dois partidos se reveja nesta posição dos partidos. Pelo menos vão, digamos, ao encontro daquilo que as instituições têm para dizer, mas que não seja para dizer que não estão de acordo, não é? Agora, digamos, fecharem-se no mutismo e pura e simplesmente não quererem falar com essas pessoas, além, a meu ver, em termos cívicos, não ser recomendável essa postura, não é? Em termos políticos também não é. Maria, eu não sei se me permite, mas rapidamente para passar a palavra ao Rafael. É que quando se fala muitas vezes, a culpa de lá fora, da especulação lá fora, do mercado de capitalismo selvagem, a culpa também é nossa, porque o descalabro das contas públicas nos últimos 5, 6 anos é inacreditável. E é pena que o Ministro das Finanças tenha que pedir ajuda externa através de um jornal às 6 da tarde, um comunicado. Comunicação do jornal. Falávamos dos partidos e da disponibilidade apenas da direita para negociar com o Governo e com a Troika. E a posição aqui da esquerda. Bem, é claro que é condenável, acima de tudo. Eu creio que estamos num momento em que todos os partidos terão a mesma oportunidade, dado que estamos em pré-eleições. Há aquela velha questão da coerência, e quando se diz coerência diz rigidez, de alguns partidos de esquerda, e eles continuam lá com o governo patriótico. E esta exigência da direita esquerda, de conhecer bem as contas é fundamental a esta altura? É fundamental, mas é ridículo. Então eles não conhecem. Eles dizem que não. Pois, mas deviam dizem conhecer. que o Governo não anda a mostrar as contas. Mas acredito. Pois, a questão é se os portugueses vão saber. Não, ou se ficará apenas entre aquelas 4 paredes, como estas reuniões têm sido todas, de resto vai-se sabendo algumas coisas, claro, mas nunca nada oficialmente. Hoje sabe-se muito mais pelo vento que passa do que propriamente pelo aquilo que sai na comunicação social. Porque se formos atender àquilo que nos é dito seriamente, nomeadamente pelo Sr. Ministro das Finanças, então vamos fazer as malas, vamos apanhar o primeiro vapor para a América. Se em maio não temos dinheiro para pagar aos professores, aos polícias e aos médicos, bem, vamos lá, a América está do outro lado. Porque a questão é exatamente essa. Como é que vamos confiar em números e, acima de tudo, há um termo que temos feito circular aqui pelo painel, que é o termo que é o menos correto e o menos indicado para esta situação, que é a solução. Não há uma solução. E não creio que haja uma solução milagrosa que se aplique na segunda-feira e depois no sábado está tudo bem. Quando ontem ouvíamos alguns altos dirigentes das maiores empresas portuguesas dizerem com grande serenidade vamos passar por imensa austeridade, vamos passar por imensas dificuldades, e quando ouvimos depois o professor Freitas do Amaral tardiamente, diga-se, chamar a atenção para algumas coisas que eram óbvias em outubro, mas só agora é que são ditas, leva-nos a ficar algo preocupados e, acima de tudo, leva-nos a pensar que a questão das contas públicas é uma questão técnica, é matemática. E, portanto, se elas não estão transparentes, então é uma questão muito, muito complicada. Eu, como empresário, se não pedir a insolvência ao fim de 6 meses, entro em falência, sou responsabilizado criminalmente. Não vamos pôr sequer a hipótese, então, do nosso Estado, dos nossos governantes, que são, digamos, o topo da gestão de um país, terem contas mal feitas ou com intenção ou sem intenção. Portanto, essa questão é importantíssima. Mas é por isso que está cá o FMI.
Para analisar em detalhe. Para analisar em detalhe e para as fazer se for necessário. E a questão, pergunto, volto a insistir, se os portugueses saberão dessas diferenças nas contas, se de facto elas existirem? Ou ficarão apenas para os partidos, para o governo, para a Troika? Não, ficarão até porque eu creio que não nos dizem grande coisa a não ser no sentido prático da incorreção. Isto é, se a incorreção levar a que hajam questões que nos faça sentir na pele a falta desse rigor, tudo bem. Se forem questões macroeconómicas, cujo efeito seja sentido daqui a alguns anos, claramente vai-nos passar ao lado, sem dúvida nenhuma. Vamos falar agora dos parceiros sociais que também se vão reunir com a Troika. Hoje é os sindicatos, amanhã os parceiros sociais que terão um papel mais facilitado até que os sindicatos nas reuniões com a Troika, porque apresentam medidas e vão levar medidas às quais a Troika é favorável, como flexibilização laboral, o congelamento do salário mínimo, para mencionar apenas algumas. Eu creio que o objetivo da Troika é conhecer, procurar conhecer a realidade portuguesa. Isso implica, obviamente, falar com as entidades mais representativas do país e perceber, ou tentar perceber, o que é que algumas entidades valorizam mais e o que é que elas valorizam menos, até que ponto é que a Troika poderá esticar a corda, por exemplo, com os sindicatos, sem que ela parta. E, portanto, aí tentar perceber realmente o que é que os sindicatos pensam, até que ponto têm flexibilidade, em que aspectos é que podem estar mais receptivos a mudanças, quais são aqueles aspectos que para os sindicatos não se podem alterar. E, portanto, a Troika deve falar com o máximo de entidades, então, um certo limite do razoável, representativas da realidade para tentar perceber portuguesa. Precisamente. Só em relação ao Bloco de Esquerda e ao PCP, acho que foi um erro crasso deles para o país. Acho que é um péssimo serviço que eles estão a prestar ao país, péssimo, porque eles estão a pensar neles próprios, que é o objetivo do PCP e do Bloco de Esquerda é: eu não quero ter nada a ver com o FMI, eu não quero colar minimamente ao FMI, porque eu quero aparecer nas eleições a dizer nós somos contra os mauzões do FMI. Portanto, é um péssimo serviço para o país e o objetivo deles é unicamente egoísta de Joaquim Biacar, pergunto-lhe se esta estratégia acabará por beneficiar ou penalizar nas eleições, de não se colarem. Não, eu acho que os portugueses são extremamente responsáveis e sabem perfeitamente o que é que está a acontecer. E por isso eu acho que vão nas eleições e quando forem votar, e apelo, e acho que toda a gente deve apelar a que toda a gente vá votar, porque há muita gente que não tem ido votar nos últimos anos. E é importante que estas pessoas façam esse sacrifício, se assim se quer chamar. Se calhar vai estar bom tempo, porque em junho vai estar bom tempo e vai ser muito apelativo ir para a praia. Mas se calhar antes de irem para a praia, vão à urna. E eu espero que o Ministro da Administração Interna também já tenha o caso resolvido do cartão de cidadão, para que as pessoas não tenham o alvoroço das últimas eleições presidenciais. Mas será muito importante que vão votar e exprimir a sua ideia. E que deem a hipótese. Eu sou contra o Bloco Central, porque isso acho que vai agravar os extremismos e os extremos na política. Saia já um governo maioritário. O governo maioritário deve sair já também? Absolutamente. Quer dizer, nós precisamos do governo maioritário. Independentemente de sair ou não para a expressão direta dos votos dos eleitores no dia 5 de junho, de facto, aquilo que eu penso é que, independentemente disso, tem que haver um governo maioritário. Só um governo maioritário pode garantir Portugal, pode garantir uma negociação forte em termos de representatividade, digamos, do leque mais abrangente do povo português. Só uma nota. Relativamente aos partidos de esquerda, nós sabemos que o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda, sobretudo o Partido Comunista, tem eleitorado fixo, independentemente das propostas que eles apresentam ou não, tem um conjunto de eleitorado fixo. Agora, andam aí outros eleitorados, sobretudo do Bloco de Esquerda, que flutuarão um pouco entre o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista. E sim, aí talvez esses mais conscientes possam fazer a mudança. E o eleitorado do PSD pode oscilar também entre o CDS que tem-se mostrado numa posição confortável, enquanto o PSD não tem obtido muitos resultados. Se não houver um trabalho de casa muito bem feito da parte do Passos Coelho, certamente haverá uma grande transferência de votos. É ainda inexperiente e está-se a notar, é isso que acha, esta altura. Com algumas... Fernando Nobre, por exemplo, o último. Eu creio que essa será uma questão menor, não é uma questão de inexperiência, é uma questão, acima de tudo, de falta de transmissão de confiança através de propostas que sejam concretas e que os portugueses sintam que são propostas que vão de encontro àquilo que é necessário fazer. Portanto, é essencial conhecermos o programa do partido. Sem dúvida, é indispensável.
que esse programa saia rapidamente, nem que seja em 2 folhas A4, Duas folhas. como foi dito antes. Vamos esperar, ao que tudo indica, acontecerá em maio. Muito obrigada aos 4 pela vossa presença aqui. Falámos então das reuniões da Troika com os partidos e também com os parceiros sociais e ainda deste braço de ferro entre FMI e Bruxelas.